telespectador persista, porque então o Senhor nos trouxe o ponto do exílio como uma espécie de divisor de águas entre o antes e o depois, como se antes Israel não tivesse capacidade de ter uma mínima literatura. Seria ingênuo de nossa parte pensar que alguns possíveis contos e relatos já sobreviviam nas aldeias antes do exílio da Babilônia e que eles só foram oficializados e chamados por sagrado, por exemplo, por ocasião da reforma de Josias, que aí entra o século VI, conforme nos diz o reforma de Josias foi 622. Sim. Século VII, né? Século finalzinho do século VII. É ingênuo de minha parte admitir que antes do exílio da Babilônia poderia ter existido alguns contos soltos. A respeito de Gênesis, não, eu tenho dúvidas. A respeito de outras épocas, digamos, eu preferiria falar em estado oral, estágio oral, não ainda, famosa tradição, não ainda em estado escrito. Antes do exílio, devia ter alguma coisa do Deuteronômio, não o Deuteronômio completo, alguma coisa do Deuteronômio, um Deuteronômio, como se diz em alemão, um Deuteronômio primitivo, e alguma coisinha, não é? Aqui, ali e lá, alguma tradiçãozinha, mas é difícil dizer o que e como. E provavelmente tudo isto num estágio ainda oral. Mas a respeito do livro do futuro livro do Gênesis, eu duvido que houvesse, antes do exílio, alguma tradição já consolidada. É interessante porque o senhor usou a expressão futuro. Então, isso significa dizer que uma leitura inteligente deste livro, por exemplo, ela tem que ser feita sempre de modo retroativo? É lendo e escrevendo hoje que o judeu imagina o seu passado? Estes livros foram escritos depois de duas grandes catástrofes, de dois grandes terremotos. Israel em 722 e Judá em 587. Todo esse Pentateuco reflete o coração de uma comunidade exílica. Agora, num terremoto, isso aqui é um simples, vamos chamar aqui um simples metáfora. Num terremoto, existem muitas casas destruídas completamente. Existem casas que foram parcialmente destruídas e uma outra peça, uma outra construção que sobrou em pé. O atual livro do Gênesis reflete o coração de uma comunidade pós-exílica, pensando o seu passado, imaginando o seu passado. Mas esses capítulos os futuros capítulos da criação, não podemos nem chamar isto aqui de capítulo, porque ninguém imaginava que estava escrevendo um livro, não é? Esses aqui são da época, ao menos o primeiro e o segundo, da época do exílio.
Bem, eu dei o pano de fundo da composição deste primeiro capítulo. É uma réplica judaica, exílica, contra uma religião triunfalista, que era a religião de Babilônia. Isto mais tarde, este escrito, que é um escrito de oposição, e parece que a polícia de Babilônia não viu nada de terrorismo nisto, porque deixou que circulasse. Este texto, mais tarde, foi juntado a outros textos, a outros contos, a outras tradições, a formar o livro do Gênesis em duas partes. Uma primeira parte dedicada à criação, que seria uma espécie de chão para introduzir Israel, porque senão Israel teria vindo de onde? Não, Israel veio de um conjunto de povos. Era preciso colocar um chão, era preciso um horizonte. Aí, diversas tradições foram colocadas umas ao lado de outras, dando para o leitor futuro uma imagem de sequência, mas sequência artificial, e é o que mais tarde ainda, por volta do século V, foi produzido ou publicado com o nome de Pentateuco. Torá para os judeus. Pentateuco é uma palavra bem mais recente, bem mais próxima de nós. Agora podemos ler este livro, ou melhor, podemos ler este capítulo. Ô padre, ainda falando sobre o livro, o leitor, mesmo desprovido de teologia, se algum dia já o folheou, pôde perceber que nele existe muito a palavra gerações, o Toledote, né? Poderia-se dizer que em muitas partes narrativas deste livro o que predomina é essa sequência lógica de narrações? Esse é um termo tonificado na obra, ou ele não é o essencial da obra, ou ele não é o núcleo da obra? Isto aqui, o que você chama de obra, é um conjunto de tradições avulsas na sua gênese e no seu estado inicial. Elas foram colocadas ao lado umas das outras através do artifício literário de gerações. A ossatura do livro do Gênesis são as gerações. Isso se pode dizer, mas isto quando o livro, a partir de tradições soltas e avulsas, foi compilado e foi escrito. Mas quando a gente hoje consegue unir as tradições, é possível perceber contradições nelas? Ou elas passam a impressão, incoerências, tensões, ou elas passam a impressão de uma coesão lógica, uma que segue a outra? Não passam. A costura, chamemos-la a costura literária, de uma tradição, de um texto em outro, às vezes deixa a desejar, do ponto de vista da coerência. Por exemplo, Caim mata Abel. E depois tem medo de ser assassinado por alguém. Mas quem mais existia? Mas aí eu posso levantar uma chave hermenêutica. Não. O Criador existia. Os dois textos não eram
absolutamente sequenciais. Foram juntados, foram criados. A história de dois irmãos, de si, nada tinha a ver com o parente, com os pais. Era uma história de dois irmãos e acabou-se. Quando os textos foram coligidos e juntados, então se fez de dois irmãos os filhos de Adão e Eva, sem evitar uma certa incoerência. O dado, ou essa reflexão, ela não empobrece a realeza espiritual que o texto traz consigo? Por quê? Essa tentativa de, por exemplo, perceber que tradição está localizada em que lugar e que uma não proveio da mesma fonte da outra, este modo de perceber a literatura bíblica não a empobrece espiritualmente falando, a seu ver? A meu ver, não, porque eu faço uma leitura assim, profunda do texto, mas sou capaz de pegar esse texto para meditação também. E isso não seria uma espécie de contradição? Não, seriam dois níveis. Nós temos que encerrar o nosso programa, mas continuamos porque está longe de acabar isto aqui. Até o próximo domingo e muito obrigado pela audiência. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.